Quero, quero refletir com vocês sobre esse tema, ainda que pareça impossível aos olhos. Quero ler um texto que está em Zacarias, capítulo 8, dos versos 1 ao 8, e diz assim: Senhor, eu acho que está falhando mesmo, né? Vamos ver se não... Pega um outro microfone para mim, Júnior, o pretinho. Vamos fazer isso rapidinho, senão... o sem fio, cadê o... Está dentro da caixa, Dilson. Deixa eu fazer isso de uma vez, meus irmãos, senão eu vou ficar inquieto com isso. Dentro da caixa de microfones, tem um outro microfone sem fio. Deixa eu trocar. Porque eu estava indo para cá, eu literalmente... É isso aí mesmo. Eu literalmente dei um puxão no cabo. Na hora eu senti que eu fiz bobagem. Ok. Esse aqui eu não gosto muito não, que parece da Madonna. Amém. Amém. Deixa eu voltar até para a gravação. Ainda que pareça impossível aos seus olhos. Deixa eu ler a palavra de Deus para as nossas vidas em Zacarias 8, do verso 1 ao 8. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse: Eu tenho um grande amor por Jerusalém, um amor que me faz ficar irado contra os seus inimigos. Eu voltarei para Jerusalém e ali morarei. Então Jerusalém será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor Todo-Poderoso será chamado Monte Santo. Mais uma vez, os velhinhos e as velhinhas, com suas bengalas na mão, vão se sentar nas praças de Jerusalém. As praças ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Isso pode parecer impossível aos que voltaram do cativeiro na Babilônia, mas não é impossível para mim, o Senhor Todo-Poderoso. Vou salvar o meu povo e os tirarei dos países do leste e do oeste, para onde foram levados como prisioneiros. E os trarei de volta para Jerusalém, onde ficarão morando. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E os governarei com justiça e fidelidade. Palavra de Deus às nossas vidas. Novamente, ainda que pareça impossível aos seus olhos. Esse texto, irmãos, se refere a um tempo muito especial do povo de Israel. Algumas Bíblias, que eu creio que na Almeida Revista Atualizada, traz como título desse texto, dessa porção da palavra, a restauração de Sião. O povo está voltando do exílio, depois de 70 anos longe da sua terra. Eles chegam então a Jerusalém, e quando chegam lá, o que eles encontram é uma cidade destruída. O que eles encontram é uma nação devastada. E eles estavam no centro político, o centro talvez mais poderoso do tempo em que viviam na Babilônia. Nenhuma cidade se comparava no fulgor, e como é difícil sair de um lugar tão grandioso e com tudo tão belo e ir para um meio de destroços. E
É difícil demais restaurar alguma coisa. É difícil demais consertar algo que já foi quebrado. Como é difícil se levantar depois de um fracasso. Ou ainda buscar força para seguir quando a gente se sente golpeado uma e outra vez pela vida. Quando você sente que as ondas não te dão tempo para descansar e respirar, quando se levanta de uma, outra vem e novamente te golpeia. Como é difícil reconstruir um relacionamento, pois a confiança é algo que leva uma vida inteira, mas basta um erro, basta um deslize, jogar tudo aquilo que foi conquistado fora. Por isso eu afirmo, é difícil demais restaurar. É difícil demais reparar o que está quebrado. É difícil demais reconstruir. É difícil demais pegar algo que já existiu, que já teve beleza e agora quebrado, encontrar forças para seguir quando tudo diante dos nossos olhos parece impossível. Quando tudo diante dos nossos olhos parece que não dá mais. É isso que está acontecendo com Israel. E então eles começam a se perguntar como vamos fazer isso. A própria palavra responde, diz a eles, o Senhor te ama, eu te amo. Deus grita isso aos ouvidos do povo. Deus grita isso aos nossos ouvidos nessa noite. Eu te amo. A essência de Deus é amor. Deus é amor e por nos amar tanto, a palavra de Deus diz que Ele entregou o seu único Filho por amor de nós. Por nos amar tanto, Deus sonhou conosco. Por nos amar tanto, Deus tem uma paciência, uma misericórdia incrível com as nossas vidas. Meus irmãos, isso não é clichê, isso não é uma frase de efeito, é uma realidade. Deus nos ama. E quando Deus descreve o seu amor ao povo de Israel, e a maneira com que Deus quer restaurá-los, Ele fala de uma promessa. Ele fala sobre como vai ser viver essa vida plena depois de um tempo tão difícil. Como vai ser viver uma vida plena depois daquele fracasso. Como vai ser viver uma vida plena depois de tantos anos afastados da sua terra natal, agora encontrar forças para reconstruir. E a maneira com que Deus usa o profeta para falar da sua promessa ao povo de Israel é com uma imagem muito especial. Ele fala de uma praça. De uma praça. Eu morei numa cidade chamada Lídice. Lídice fica na terra de Angra dos Reis. Lídice deve ter, talvez, aí uns 10 mil ou menos habitantes. É um povoado que não tem nada. Lídice, quando dava por volta de 6, 7 horas da noite, caía uma neblina e para as 8 horas já não tinha nada. Só os bares abertos e alguns transeuntes. E o foco da cidade era sexta-feira. Sexta-feira, à noite, por volta das 6, 7 horas ainda, antes dessa neblina que cobria. Até mesmo com a neblina, nas sextas-feiras isso era muito especial. A praça ficava lotada. O pipoqueiro ia para a praça, a moça que vendia. Na praça tinha as crianças correndo, brincando. A pracinha era o centro da cidade. Um lugar que não tem cinema, não tem shopping, não tem absolutamente nada, a praça se torna a parte da vida. Tem a igreja católica do lado. Naquele tempo a gente só tinha o Gabriel, e o Gabriel ainda pequenininho. Eu lembro de ficar com o Gabriel, ainda não andava naquele tempo, de ficar com ele no canguru, andando ali pela pracinha. Era tudo o que tinha para fazer. Confesso para vocês, depois de um tempo morando em Leeds, depois de ter saído de uma cidade muito grande, morar naquela cidade pequenininha, foi um choque para nós. Mas eu lembro que ali na praça a gente encontrava os amigos, encontrava primos, encontrava pessoas. Essa imagem de praça é que o Senhor está se referindo como uma promessa para Israel. Uma praça que tem velhos e crianças. Os velhos trazendo a sua sabedoria e as crianças trazendo a sua alegria enquanto correm, enquanto brincam.
E vocês podem perguntar por quê? Por que Deus tem essa visão de amor como uma praça? E a resposta para essa pergunta nos faz pensar sobre o que realmente a gente quer. Sobre o que realmente importa. Sobre o que realmente tem valor. Meus irmãos, essa semana eu fui golpeado muitas e muitas vezes com essa pergunta. Qual é o preço que estamos dispostos a pagar por sonhos que temos? Porque o que realmente nós desejamos? Do que adianta ter um carro esportivo e estar nele sozinho? Ou ainda comprar a mansão dos sonhos e não ter ninguém para compartilhar? Ou ainda a conta bancária com alguns dólares ou milhares de dólares e ainda estar sozinho? O que adianta vencer e encontrar fama, seguidores virtuais, se a gente não consegue ter aquilo que realmente importa? Ou quem realmente importa ao nosso lado? Para mim, essa representação de Deus é maravilhosa. É a vida boa. Porque, de fato, se você perguntar para mim o que eu mais gosto de fazer, recentemente numa entrevista que eu dei, eu disse que o meu esporte preferido é falar. E como foi duro quando eu me mudei para os Estados Unidos, para um lugar onde não tinha ninguém que falava espanhol, português, e todos falavam inglês, eu me sentia como um mudo, como alguém desesperado por comunicar-se e não poder. E eu digo para vocês, como é bom eu não ter encontrado vocês. Porque o que eu realmente amo fazer é estar aqui. Sabe, eu realmente creio que esse tempo de culto é poderoso. Poderoso para a gente adorar a Deus. Poderoso para a gente se conectar com o Senhor. Poderoso para sermos desafiados a continuar andando nos caminhos do Senhor. Mas como é bom. Não importa a comida que tenha. Poder ouvir vocês. Poder ver as crianças correndo e brincando. Como é bom eu gastar, eu digo para vocês, e ficar cansado correndo atrás do Dom. De lá para cá. Como é bom, eu comentava ontem com o Haroldo e com a Mariana, ouvir os nossos pequenos. Algumas semanas atrás, o Ben chegou ali, a porta estava trancada, ele queria pegar um brinquedo. Então ele começou a argumentar comigo, pastor, deixa eu pegar o brinquedo. Eu disse, não, Ben, vocês fazem muita bagunça. Pastor, a gente vai juntar. E eu não estou pedindo por mim. As crianças estão querendo. Como é bom isso. Meus irmãos, coisa mais gostosa do que compartilhar a vida com a nossa família reunida, com os nossos amigos, felizes, rindo. Simplesmente o fato de estar juntos. Os vovôs e as vovós de idade avançada, vendo seus netos e bisnetos, sem preocupações e medos, sabe? Apenas estar lá e desfrutar a vida. Sabe o que é maravilhoso? Quando Deus fala sobre o céu, o último versículo, os últimos versículos da Bíblia, o último capítulo da Bíblia, a definição de céu é uma praça. E diz que dessa praça saem os rios de Deus. Deus não coloca no céu templo, onde as pessoas vão para lá adorar a Deus. Não, a presença de Deus é real. E tudo que nós temos, então, é que sentar na praça e ficar junto. Na companhia do Senhor. Isso é a promessa de Deus. Zacarias está falando sobre o que é a felicidade. Mas isso continua impossível aos nossos olhos. Isso parece que não é real. Para o povo de Israel, o que estava diante dele era uma terra destruída. O que estava diante de Israel eram as marcas de ter ficado tantos anos longe da sua casa. Os profetas daquele tempo, Zacarias e Ageu, insistentemente estão falando com o povo. Oh, vocês precisam reconstruir, vocês precisam fazer. Deus está dizendo que vocês terão força para reconstruir a cidade, mas isso ainda parecia impossível aos olhos. Eram entulhos, pedras. Inimigos ao redor torcendo pelo fracasso. Na espreita, famílias desconectadas com o propósito de Deus. As pessoas nem entendiam que estavam voltando. Alguns não queriam retornar.
tão embriagados com as riquezas da Babilônia, que voltar para trabalhar de pedreiro não parecia opção. Tão distantes e sem motivação. Há uma sensação de fracasso. É terrível recomeçar. É terrível recomeçar. Depois que caímos, Satanás grita aos nossos ouvidos dizendo: você já falhou uma vez. Você não será capaz de fazer novamente. Você já falhou uma vez e você não terá força para seguir adiante. Você não é capaz. E se essa é a realidade de Israel, pensemos um pouco sobre a nossa realidade, sobre o nosso tempo. O que está diante dos nossos olhos, meus irmãos? Um mundo chafurdado na lama do pecado, de imoralidades, corrupção, pornografia, egoísmo, drogas, criminalidades. Famílias cada vez mais quebradas, sabe? Satanás tem confundido a nossa mente, tem confundido a mente das pessoas sobre o que é bom. Ficamos tanto tempo ludibriados com as redes sociais, tanto tempo ludibriados e inquietos com os nossos processos migratórios, tanto tempo, sabe, perdendo aquilo que é ser humano, olhando o outro como objeto, porque a pornografia invadiu todas as esferas e em todo lugar. Vemos grandes homens de Deus e como dói ver grandes homens de Deus que pregaram o evangelho com verdade, agora se juntam no curso do liberalismo e se desviam da palavra e baixam os padrões de Deus para que estar em uma igreja ou servir ao Senhor, entre comilhas, entre aspas, possa ser possível para aqueles que não querem transformação, mas apenas querem ser acariciados em suas almas. Um mundo em que a palavra de Deus já não guia mais os padrões, os valores e a vida. E sabe, meus irmãos, o problema não é olhar para o mundo perdido. O problema não é olhar aquilo que está fora, mas é perceber que o inferno tem tocado as nossas famílias. É perceber que as tragédias têm atingido os nossos filhos, os nossos filhinhos. Meus irmãos, o que aconteceu com Abel essa semana quebrou meu coração. Eu amo aquele menino. Eu o conheci com 10 anos. Eu o vi crescer. Semana eu separava fotos dele para poder preparar um vídeo para o funeral da segunda-feira e sensação de fracasso. Ele estava aqui dentro da casa de Deus. Ele cresceu no meio dos meus filhos. Eu lembro dele mexendo no cabelo e todas as vezes que eu perguntava: olá, Beli, como estás? E ele mexia no cabelo assim e dizia: calidá, pastor, calidá. Sempre com um sorriso. É desesperador ver que os caminhos e as decisões vão nos levando, nos afastando do convívio. E nem nos damos conta que nos afastamos de Deus. E nem nos damos conta que as pessoas deixaram o nosso convívio. E quando nos percebemos, já estão tão distantes, já não caminham conosco. Nos acostumamos simplesmente que se vão. Por mais que queremos lutar, por mais que seja importante, por mais que a gente ame, a gente fica tão atarefado, e uma vida tão atarefada. E pensar num menino de 16 anos perder a vida como perdeu, é um desespero. E diante desse caos, meus irmãos, eu vejo a igreja do Senhor apática.
As pessoas vivendo cada um para si mesmo. O apóstolo Paulo chama a atenção de Filipenses e diz: olha, não vivam desse jeito. Não vivam só para si mesmo. Não vivem procurando seus próprios interesses. Sabe por quê? Porque não é essa maneira que Deus quer. Não é assim que o Senhor nos chamou para viver. Entenda bem, meus irmãos. A gente escuta cada vez mais de pessoas falando que estão decepcionadas e feridas com a igreja. O lugar que deveriam encontrar apoio, o lugar que deveriam encontrar força, o lugar que deveriam encontrar irmãos, alguém que lhe tome pelos braços, lhe ajude nos momentos difíceis. Quanta gente ferida, quanta gente magoada, quanta gente sensível, quanta gente que não consegue caminhar junto porque não tem escutado a voz do Mestre. Porque continuam buscando os seus próprios interesses. E aqueles que fizeram tanto no passado, aqueles que foram capazes de estar diante de multidões, pregando e falando com autoridade, aqueles que cantaram, aqueles que dançaram na presença de Deus, agora se tornaram críticos. E tudo que dizem que isso é um fracasso, tudo que dizem que aqui não é o lugar, tudo que sabem é apontar o dedo. É diante de toda essa realidade que Deus sondando o coração do povo de Israel e sondando o nosso coração, que Ele repete esse texto. Isso pode parecer impossível aos seus olhos, mas não é. Escute bem, meus irmãos, não é impossível para o nosso Senhor. Ainda é este o lugar que Deus levantou para usar. Ainda é a igreja do Senhor, a igreja que Deus separou, o projeto que Deus separou para impactar o mundo com o seu amor. Ainda somos nós que encontramos o Senhor, que Deus escolheu, não porque éramos bons, não porque conseguimos fazer tudo perfeitamente, mas pela sua graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia, olhar a nós e confiar em nós a responsabilidade de fazer algo diferente, para que não outras mães chorem, para que não mais o desespero tome o coração de alguns ou de muitos. E a maneira que Deus quer fazer isso, meus irmãos, e a única maneira que Deus pode fazer isso é se vivermos debaixo da sua fidelidade, da sua justiça. Olha, eu quero voltar ao tema do amor. Porque o verso 3 e o verso 8, Deus fala da cidade fiel e do Monte Santo. Lá à frente ele diz: eu governarei o meu povo com fidelidade e justiça. Deus está falando de um padrão sobremodo elevado, mas a base desse padrão é o amor. E quando você olha algumas outras versões da Bíblia, ao invés de usar a palavra amor, usa a palavra zelo. Eu tenho grande zelo por Israel. Eu tenho grande zelo pela igreja. Eu tenho grande zelo por ti. E a raiz dessa palavra zelo, ela pode também ser traduzida como ciúme. Mas Deus não tem um ciúme doentio. Deus não tem falta de confiança em nós. Porque aqueles que se relacionam e que têm ciúme, e como alguns dizem, não, o ciúme é bom, mas esse ciúme doentio que você desconfia, que você persegue, que você precisa ficar conferindo porque falta confiança, não é esse o ciúme que Deus tem. É muito mais esse zelo de cuidado. Esse zelo de realmente amar e querer proteger aquele que lhe ama tanto. Um comentarista bíblico, eu anotei, ele tenta explicar o que é esse amor de Zacarias. Ele colocou assim: o amor de Deus se expressa em incentivo positivo ao que é certo, ou quando ofendido, em um castigo inconfundível. Entenderam até aqui? O amor de Deus é um amor tão maravilhoso que incentiva. Sabe quando o filho está andando de bicicleta pela primeira vez, sem rodinha, e você está lá gritando: vai lá, vai lá. É esse amor que incentiva, mas é um amor que corrige, e corrige duramente quando o erro é cometido. E ele continua dizendo, esse autor, com a intenção de fazer o sofredor voltar à razão e à presença de Deus.
O amor de Deus é tão grande que Ele não pode deixar de fazer isso. O amor de Deus é tão grande que não pode deixar você viver uma vida em pecado. O amor de Deus é tão grande que não quer que você viva uma vida superficial. Entenda bem, meus irmãos. O amor de Deus não é cego. O amor de Deus não é passivo. O amor de Deus não é indiferente. Não é aquele que tolera qualquer coisa, não é aquele que quer você, independente de você continuar praticando o erro e simplesmente deixar as coisas acontecer, fechar os olhos, porque é melhor ter perto do que ter longe. Não é essa a forma de amar de Deus. Deus é um pai que ama tanto que corrige os seus filhos. Deus é um pai que ama tanto que não pode suportar ver-nos caminhar com as nossas próprias pernas para a destruição. Deus já não pode suportar estar separado do seu povo por causa da nossa teimosia, por causa dos nossos jejuns egoístas, por motivos errados, por acreditar que podemos comandar Deus com expressões mágicas e declarar, e mandar e comandar, e dizer que isso é fé. Quando a maior fé é se submeter à sua vontade, mesmo quando não entendemos. Deus continua agindo com misericórdia, meus irmãos. E a maior prova de amor de Deus para Israel é que Ele diz assim: olha, eu vou morar no meio de vocês. Deus está falando para Israel: olha, eu sei que parece difícil, eu sei que está tão difícil, mas eu estou aí no meio de vocês. Vocês serão cidade santa, cidade fiel, Monte Santo. Sabe, Deus não poderia viver no meio de pecado. E Ele quer trazer o povo para a sua presença. E sabe o que isso significa para nós que conhecemos a Jesus? Sabe o que significa essa morada de Deus, que para ali Israel era ter essa certeza de que Deus era com eles? Se você continua lendo o capítulo 8 de Zacarias, por muitas vezes Deus vai falar àquele povo: olha, eu vou estar com vocês, eu vou ajudá-los, não tenham medo. Isso se traduz para nós com a presença do Santo Espírito nas nossas vidas. Ser cheio do Espírito Santo. E é somente ser cheio do Espírito Santo que vamos conseguir viver no amor e na graça de Deus. É somente ser cheio do Espírito Santo, sabe, que a gente vai ser transformado. Eu vejo Jó num momento de total desespero e angústia da sua vida. Se você ler o capítulo 19 de Jó, ele começa a falar das suas aflições, das suas dores. O capítulo 19 é quando ele começa a fazer as suas perguntas e, sabe, ele está tremendamente quebrado. Já não há vigor em suas vidas e ele começa: ai, quem me dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo ou gravadas na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará na terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. E eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, não outro, como anseia o meu coração isto. Houve um momento, nessa semana, na terça-feira, quando eu recebi a notícia de que o Abel tinha sido baleado, e depois que a gente foi para a delegacia e retornamos para casa, que a notícia da morte dele já foi anunciada, eu deixei a família em casa e eu entrei no carro e comecei a chorar e liguei para minha esposa. Quando eu estava saindo do condomínio, a mãe dele tinha voltado para onde o menino havia sido assassinado e se jogou na grama. E sentou no chão, no meio da rua. E eu estava saindo com o carro e eu a vi lá, estava junto com o esposo, o atual noivo, namorado, eu não sei. Eu parei o carro e me sentei ali no chão com ela. E a gente ficou até alta madrugada ali, sentado no chão, os três. E ela perguntava para mim: por quê? Por que Deus permitiu isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E eu estava ali do lado.
No dia seguinte, quando a mãe dela chegou de viagem, eu fui visitá-la na casa. E ela estava assim, com um monte de roupa abraçada. E novamente ela disse, por quê? Por quê? Por quê, pastor? Eu ainda não tenho uma resposta, meus irmãos. Eu ainda não tenho uma resposta. Na verdade, não há resposta humana que ajude. Não há nada que eu pudesse dizer para aquela mãe que ajudaria. Nada, nada. Mas uma coisa é certa. A minha presença ali, a presença da Ivete, a presença de outros, foi para mostrar que o amor de Deus é real. Mesmo quando o inferno se levanta. O amor de Deus é real quando todas as forças nos faltam. Que o amor de Deus é real e que somente em Deus pode haver algo a consolar um coração. Somente em Deus pode haver forças para reconstruir um coração quebrado. Somente em Deus a gente pode viver mais um dia depois de tamanho sofrimento. Ainda que pareça impossível aos olhos. E se nós permitirmos que Deus habite em nós, se nós permitirmos que Deus seja real em nossas vidas, se nós mostrarmos que o Espírito Santo é capaz de nos dar consolo e realmente sermos transformados, algo vai acontecer em nós, meus irmãos. Algo vai acontecer aqui na nossa comunidade, algo vai acontecer na tua vida. Porque ainda em Zacarias, capítulo 8, o profeta continua falando, eu não sei se é o texto, mas eu quero ler aqui na minha Bíblia. Zacarias, capítulo 8, a partir do verso 23. Você pode encontrar na sua Bíblia também, no seu celular. Zacarias, capítulo 8, a partir do verso 23. Eu vou ler para vocês. Estou no capítulo 14, aí não vou conseguir ler. Zacarias, capítulo 8. A partir do verso 23, a palavra de Deus. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Naqueles dias, 10 homens de todas... Eu vou ler a partir do verso 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Povos e habitantes de muitas cidades ainda virão. E os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo. Muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Verso 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. A palavra final do profeta é que ao povo de Deus, as pessoas vão vir e querer agarrar e querer estar, porque eu quero isso que vocês têm. Como é possível seguir adiante depois de tudo isso? É porque nossa esperança não se limita a essa terra. Como é possível seguir, mesmo quando as lágrimas tomam os nossos olhos? É porque a nossa esperança não se termina com essa vida. Como seguir? Ou reconstruir quando parece impossível aos nossos olhos? É porque o amor de Deus é real. E como o Pai que também chora, que se compadece da dor desse mundo, Ele olha para nós e nos toma pelo braço. Nos levanta e nos coloca no caminho correto. E nos diz: eu te amo. Vou caminhar na minha fidelidade, na minha justiça, eu sou contigo. Sabe, meus irmãos, ainda que pareça impossível aos seus olhos, é possível para mim, o Senhor Todo-Poderoso. Por muitas vezes, Zacarias 8, o Senhor diz: não tenha medo.
eu sou contigo. Eu sou contigo. Não podemos mais brincar de ser igreja, irmãos. O inferno não está brincando. Só existe uma razão para fazermos tudo o que fazemos. Para poder sentar nessa praça e se alegrar eternamente. Só existe um caminho que nos dará a ser esta nação, que as pessoas veem em nós a grandeza e o poder de Deus ao dizer: nós queremos viver isso que você tem. Alguém já disse isso para ti? Eu quero ter a minha família como é a sua família. Eu quero ter a alegria que tem a alegria da sua vida. Sabe por quê? Porque os problemas vão continuar. Sabe por quê? O inferno vai querer continuar confundindo a nossa mente. As injustiças a continuarão. Mas como Jó, eu e você podemos declarar: é certo que o meu Senhor virá. É certo que o meu Deus é comigo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Ainda que possível, ainda que pareça ser impossível aos seus olhos, não é impossível aos olhos do Senhor. O nosso Deus não perdeu o controle. E Ele vai nos erguer uma vez mais. Deixa eu contar algo sobre tudo isso que aconteceu. Conheço Maria há muitos anos. Ela falou palavras muito duras. Mas ontem a gente foi ver o corpo pela primeira vez, desde que aconteceu o assassinato na terça-feira. E ela estava melhor. Chegamos lá, ela colocou o perfume nele, colocou a mão sobre ele e orou. Pastor, eu não sei se eu estava dormindo ou acordada, mas Deus me deu uma visão do meu filho sorrindo. Ele estava sorrindo. Aquele que crê e vive em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Não há esperança maior do que essa, meus irmãos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Eu, Senhor, sou contigo. Quero orar por você. Pai Santo e amado, eu te clamo, Deus. Não nos permita, Deus. Não nos permita, Senhor. Eu clamo a Ti, não nos permita ficarmos, ó Deus, tão atarefados. Ficarmos, ó Deus, tão desatentos, ó Pai. Dá conta do Teu amor e do Teu poder. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus. Ó Deus, nesta hora, ó Deus, eu quero clamar uma vez mais por essa família, ó Deus, nos ajuda, ó Deus. Porque eu sei, ó Deus, que ainda dias difíceis virão. Ajuda eles, ó Deus. Guarda essa mãe, essa avó, esses irmãos. Guarda essa família, ó Deus. Ó Deus, eu clamo a Ti como igreja, levanta-nos, ó Deus. Porque eu sei, ó Deus, que o Teu Santo Espírito está sobre nós, ó Pai. E é certo, ó Deus, é certo a sua vinda, ó Pai.
Ainda que pareça, ó Deus, impossível, Deus. Ainda que pareça, ó Deus, que esse mundo, ó Pai, venceu por suas tragédias. Não, ó Deus. O seu amor é real, ó Deus. E só o seu Santo Espírito nos dá a força para seguir adiante, ó Deus. Ó Deus, através do seu Santo Espírito, consola o nosso coração. Mas mais que isso, ó Deus, encha-nos com teu poder, ó Deus. Que venhamos levantar com a igreja, ó Deus, e clamar, e dobrar os nossos joelhos e orar pelos nossos filhos, ó Deus. E como igreja, ó Deus, se levantar e anunciar, ó Deus, o teu amor a essa geração, ó Deus. Mesmo que o mundo inteiro, ó Deus, diga que é um erro, que é uma bobagem, não, Senhor. Ó Deus, eu clamo a Ti, ó Deus, renova dons nesta noite uma vez mais, ó Deus. Eu tenho clamado tanto por isso, ó Deus. Que todos aqueles, ó Deus, que um dia foram usados na Tua casa, ó Deus, reavivem o dom que estão sobre eles, ó Deus. E mais que isso, ó Deus, derrama novos, ó Deus, talentos. Dê novos dons, ó Deus, chamados nesta noite, ó Deus, sobre a vida da Tua igreja, ó Deus. Que realmente, ó Deus, este lugar, que Casa Brasil, que cada um dos Teus filhos que aqui estão, ó Deus, despertem, ó Deus, e vejam, ó Deus, a urgência, ó Deus, de anunciar do Teu amor, ó Pai. Ó Deus, ajuda-nos a ver, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a lembrar desse amor poderoso e sentir, ó Deus, a Tua morada em nós, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque em Ti, ó Deus, porque em Ti, ó Deus, podemos descansar nessa doce promessa de que nada, nenhuma força, nenhum poder, nem alturas, nem profundidades, nem coisa alguma, nem poderes dessa terra, ó Deus, ou poderes celestiais, nem mesmo a morte, ó Deus, poderá nos separar do seu amor em Cristo Jesus. Guarda o coração seus filhos, ó Deus. Proteja as nossas mentes, ó Deus. Proteja os nossos corações.